Nós que trabalhamos com manutenção estamos vendo aí um grande movimento rumo à indústria 4.0 e sabemos que a manutenção não vai ficar de fora, afinal os nossos ativos, máquinas e equipamentos são elementos-chave na indústria 4.0, principalmente quando a gente fala aí da coleta de informação, tanto operacional quanto de manutenção. E para a gente poder entender a fundo como aplicar os conceitos e estratégias de manutenção de uma forma 4.0, precisamos entender quais são os elementos e o que é a indústria 4.0. Então vem comigo no vídeo de hoje que nós vamos falar sobre a indústria 4.0, a sua evolução e quais são os seus principais elementos. Então, pessoal, vou trazer aqui uma definição para vocês sobre o que é a indústria 4.0, tá bom? A indústria 4.0 é a combinação de todas as tecnologias para atingir um novo padrão produtivo, gerando fábricas inteligentes e processos em tempo real. Então olha só que interessante, a indústria 4.0 não é uma tecnologia em si, a indústria 4.0 não é um produto, uma nova coisa, uma nova forma de fazer em si. A indústria 4.0 é a combinação de todas as tecnologias que nós temos hoje presentes na nossa sociedade de uma forma contemporânea. Então tudo que você imaginar de tecnologia hoje, nós temos que aplicar elas de forma combinada, simultânea e integrada no contexto da indústria para fazer o quê? Para gerar um novo padrão produtivo onde a gente não precisa mais de planilha, a gente não precisa mais de papel, a gente não precisa ter equipamentos lá de 20, 30 anos atrás que não tinham nem acesso à internet, onde nem existia internet, tá? Então temos que mudar esse padrão produtivo, que tem muito a ver com o que? Mindset, mentalidade, cultura, tá? Gerando fábricas inteligentes. O que é uma fábrica inteligente? É o que eu falo pro pessoal, a indústria 4.0, ela vai fazer com que a inteligência gerada dentro da fábrica, os dados, a fábrica que a gente chama de fábrica virtual, ela vai valer mais caro, ela vai ser um ativo mais poderoso para a empresa, ela vai ter mais relevância para a organização do que o componente físico propriamente dito lá dentro da fábrica. O subconsciente coletivo, as informações coletivas, os dados em tempo real, análise em tempo real, inteligência artificial, a gestão do conhecimento e da informação vai ter um valor mais alto do que pessoas em funções táticas operacionais. Então olha o quanto isso é disruptivo, tá, pessoal? E tudo isso sendo feito em tempo real. Para vocês entenderem o tamanho de o quanto isso é avançado, disruptivo, quanto isso muda, vira o jogo, né, uma virada de chave, vamos ver aqui uma evolução das revoluções industriais, né, de cada fase industrial. Então vamos lá. Aqui embaixo nós temos a nossa linha do tempo, certo? Lá em 1784 teve a primeira grande revolução industrial, que nós chamamos então de indústria 1.0. O que causou essa revolução lá na época, pessoal? Foi o uso da mecanização, de ferramentarias e principalmente a utilização da energia a vapor. Pelo fato de termos agora energia a vapor, né? Ou seja, energia hidráulica, energia hídrica principalmente, a gente então não precisa mais, e pneumática também, claro, por causa do vapor, né? A gente agora então pode utilizar máquinas e ferramentas sem a utilização do esforço humano diretamente. Então aqui, na primeira revolução industrial, veio o período ali da mecanização e utilização de máquinas e ferramentarias no processo fabril, no processo de manufatura. Para quem talvez não está familiarizado, tá? Processo fabril, a gente está falando de processo de processamento de algum insumo para transformar isso em um produto final, produto ou serviço, tá? Quando a gente fala de manufatura, manufatura é como se fosse aí um sinônimo para indústria, tá? Então, o processo de manufatura, o processo de processar alguma coisa. Então, indústria, manufatura e o processo fabril são sinônimos, tá, pessoal? Para deixar todo mundo mais ligado. Depois disso, nós tivemos o que a gente chama de a indústria 2.0, que foi a segunda revolução industrial, causada pelo quê? Principalmente pela produção em massa. E aí vocês vão lembrar lá do Fordismo, Taylorismo, o sistema Toyota de produção também vem em decorrência do que aconteceu aqui, né? Mas é mais para frente ainda, mas é um reflexo disso. Então a produção em massa, a produção em larga escala,
a diminuição do custo de fabricação, o acesso das pessoas a comprar esses bens duráveis, esses itens, né? Tudo isso mudou. Principalmente uma das coisas que foi feita aqui, né, que revolucionou, foi o sistema de produção em linha de produção. E, claro, veio então a energia elétrica mais acessível e mais fácil, né, para ser utilizada a menor custo. Isso fez com que eu pudesse ter máquinas e produções em linhas. Então, ou seja, eu pudesse ter várias máquinas, montar várias linhas e vários produtos sendo produzidos simultaneamente para gerar uma produção em massa quase que muitas vezes de forma ininterrupta, né, de forma perene ou evergreen. E lá em 1969, então olha que interessante, pessoal. Primeira Revolução Industrial foi em 1784. Depois foi em 1870, quase 100 anos depois, tá? Depois, 1870 a 1969. Mais um belo período aí até a próxima. Essa aqui, pessoal, é a que mais causa dúvida em todo mundo, tá? Porque aonde que nós estamos, tá? Nós estamos aqui, ó, na indústria 3.0. Nós vivemos a era da indústria 3.0. Nós estamos ainda nos reflexos da terceira revolução industrial, que aconteceu lá por volta de 1969 ou na década de 70. O que é a característica da indústria 3.0? Automação, internet, eletrônica e aí também a mecatrônica, computadores, sistemas embarcados e robótica. Então olha que interessante, né? Vamos parar aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Hoje, quando a gente vai nas indústrias e a gente vê robôs, né, automatizados, o pessoal fala, nossa, isso é indústria 4.0. Não é. Robôs e automação, indústria 3.0. Robô e automação, internet já existia na década de 70. Não era tão acessível quanto é hoje, não era tão difundido quanto é hoje, principalmente no Brasil, que nós temos uma planta industrial arcaica, ultrapassada, nós temos milhares de soluções, nós conseguimos ser produtivos, nós conseguimos inventar muita coisa positiva, a gente consegue ter performance, mas a nossa planta industrial é arcaica. Eletrônica, computadores, então, sistemas embarcados, então, tem lá um motor junto com um comunicador de uma inversora que tem um Modbus, que tem alguma coisa que faz uma comunicação Ethernet ou que está conectado lá a um sistema de comunicação via Wi-Fi, chip e tal. Cara, tudo isso meio que já existia quando a gente estava falando da indústria 3.0, tá? Que foi a terceira revolução industrial. E aí é que vem a grande sacada. Então, o que é a indústria 4.0? Vocês podem ver aqui comigo agora. Indústria 4.0, o primeiro grande pilar da indústria 4.0 são os sistemas cyberfísicos. IoT, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, ou AI, AR, que é a realidade aumentada, realidade virtual e integração sistêmica. Indústria 4.0, pessoal, é uma revolução que nós estamos vendo acontecer hoje, né? A gente não sabe se daqui a 50, 60 anos, se eles vão dizer, o ano de 2024 foi o ano que marcou a quarta revolução industrial. Foi o ano de 2008 que marcou a quarta revolução industrial. Ou será que vai ser no ano de 2035? Como a gente está vivendo a história, a gente está presenciando a indústria 4.0, é muito difícil de a gente afirmar a data que isso surgiu, a data que aconteceu e como que isso vai ser levado para frente para a história. O importante é a gente entender que nós, sim, estamos nessa transição da indústria 3.0 que aconteceu na década de 70 para a indústria 4.0 que está acontecendo hoje. E aí você vai me perguntar assim, mas indústria 4.0 é um termo antigo? A primeira vez que foi usado esse termo, indústria 4.0, foi num fórum, no Fórum Econômico Mundial, lá na Alemanha, onde foi falado esse termo, que nós estamos vivendo na indústria 4.0, se referindo à quarta revolução industrial, onde agora existe um uso massivo de todas as tecnologias da indústria 3.0, porém extremamente aceleradas e extremamente poderosas e potentes, porque agora nós temos mais infraestrutura para poder sugar tudo que foi construído aqui ao máximo. E isso aqui é o que a gente fala da indústria 4.0.
Então é interessante que não é um período tão longe. Nós estamos falando aí da terceira revolução industrial, que foi nos anos 70, para a revolução industrial que nós estamos vivendo hoje, que começou a ser denominada dessa forma a partir de 2011, ou seja, não faz aí um pouquinho mais de 10 anos que a gente tem esse termo, que a gente está estudando sobre isso, se isso realmente é, se existe, se estamos vivendo, como é que funciona, as metodologias. É um intervalo de tempo muito menor. Os outros demoraram aí quase 100 anos para acontecer. E muitas pessoas estão dizendo que muito em breve, daqui talvez a mais 10, 20 anos, nós vamos estar falando da quinta revolução industrial. E aí talvez daqui a pouco esse termo nem faça mais sentido, porque pode ser que a gente tenha revoluções industriais a cada 5 anos, 3 anos, 2 anos, isso vai virar tão costumeiro que talvez só uma nova quebra de paradigma no modelo produtivo que realmente vai gerar uma nova indústria 4.0. Então olha que interessante, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia no nosso vídeo de hoje. Eu espero por você toda semana aqui no YouTube com vídeos falando sobre tudo o que a gente tem na área de gestão de ativos e gestão da manutenção. Então clica aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais para nunca perder nenhum conteúdo. E claro, fica ligado também na descrição aqui do vídeo que sempre tem turmas, bolsas de estudo e várias oportunidades aí para você participar dos nossos cursos presenciais e online, mentorias, consultorias e eventos gratuitos também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.